e o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui, agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Grande Criador, mais uma vez nós estamos diante de Ti para nos alimentar da Sua palavra. Que o Senhor possa usar de misericórdia para com cada um de nós e nos servir o alimento que eu sei que o Senhor serve, o pão da vida, o pão da hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Falar sobre ele trata com você. Creio já ter falado alguma coisa sobre isso, mas vamos meditar mais um pouco, porque Deus te salva pela sua fé. Ele trata com você, não com o seu esposo, com a sua esposa, seu pai, seus filhos. Ele trata com você, é o indivíduo. Deus não trata com um grupo. Então tem pessoas que têm condições de ver, de ouvir, outros não. Nos dias de Jesus também foi assim. Uns viam, outros não. Nos dias de Moisés no Egito, o irmão Brana diz que Moisés olhava pela mesma janela que Faraó olhava. E Faraó olhava e dizia, meus escravos. Enquanto que Moisés olhava por aquela mesma janela e dizia, estes são os escolhidos de Deus. Agora a gente fica pensando que mesmo as pessoas sendo escolhidas, elas depois morreram no deserto. Mas não ficou sem prosseguir aquela geração dos escolhidos. Porque os escolhidos, quando foram reprovados no deserto, eles geraram filhos que foram escolhidos. Por isso quem entrou em Canaã não foi aqueles que saíram do Egito, mas aqueles que foram gerados no deserto. Estes entraram em Canaã. Exceto Josué e Caleb, diz a própria Bíblia, estes eram dos antigos, que entraram. De 2 milhões, apenas 2.000, 2 homens
entraram. De 2 milhões, 2 homens apenas entraram. Então, assim o trabalho de Deus, ele escolhe, o irmão Brana vem prega, ele escolhe 1 de 1 milhão. E você não tem que ficar pensando, se é assim, não adianta nem eu lutar, porque tem gente melhor do que eu. Tinha gente melhor que Pedro, tinha gente melhor que Samaritana, tinha gente melhor do que Maria Madalena, mas Deus não escolheu aqueles melhores que eles. E sim, eles, porque eles eram verdadeiramente os eleitos para aquele dia. Então você tem que ser agradecido a Deus por ser escolhido e que Deus está tratando com você. Se é o pastor que trata com você, qualquer hora você se escandaliza com o pastor e vai embora. Que é o pastor que trata com você. Mas se é Deus que trata com você, você não vai importar com as lutas, com as fraquezas, com os problemas pastorais. Você não vai tropeçar nisso, porque Deus trata com você, não é com você e o pastor. É com você. Então você, não importa o que acontece ao seu redor. Você é a pessoa a qual Deus está falando. Agora, não faça como Israel. Você tem que ouvir a voz e permanecer. Aí no livro de Judas, verso 5, ali Judas mostra que Deus destruiu aquele povo porque eles não seguiram a mensagem. Infelizmente, nós temos aí quantas milhares de pessoas que não seguem a mensagem. Eles creem em Brana, mas não seguem a mensagem que Brana pregou. Eles creem na primeira, segunda etapa, seguem, mas não seguem a etapa principal, que é a terceira etapa, que o irmão Brana não pôde falar também no seu dia para ninguém. Teve que deixar em segredo, porque ele trata individualmente, ele trata com você. Quando chegou o tempo dele tratar com a terceira puxada, então ele tratou com você, tratou comigo, e nós cremos e não temos que ficar discutindo aquilo que nós cremos. E não aceitamos nenhuma afronta contra o que cremos e depois uma mão de companheirismo, certo? Que as pessoas têm que ter o Espírito de Deus, elas precisam saber de onde elas vieram, como diz Paulo, com respeito ao que ele tinha pregado, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Então, em cada tempo, Deus tem uma doutrina, e que você é chamado para seguir aquela doutrina. No tempo de Noé, era a doutrina de Noé, a sua pregação, era chover quando não tinha chuva, e era crer nele. No tempo de Moisés, era sair do Egito, crer em Moisés, ir para o deserto, mesmo que morreram no deserto, e geraram filhos que entraram em Canaã. Muitas das pessoas, dos ministros, que creram no irmão Brana, eles não têm eleição para rapto, porque são como o povo do deserto. 40 dias, eles caminharam 40 anos. 1 ano por cada dia. Porque eles foram desobedientes e eles não tiveram uma revelação que Deus estava tratando com ele em particular. Aí ele ouviu o grupo do Datã, o grupo do Abirão, o grupo do Coré, e não ficava só com a palavra de Moisés. E com isso, eles acabaram morrendo no deserto. E você sabe que a mesma coisa que aconteceu no tempo do irmão Brana, desde a morte do irmão Brana até o ano 2000. 40 anos, 2005,
Era 40 anos. Deus tratando com o povo. E do mesmo jeito que ele tratou com Israel, através de um profeta, ele tratou conosco através de um profeta, tirando Israel do Egito e tirando nós das denominações. Agora eles saíram do Egito, mas morreram no deserto. Saímos das denominações com a mensagem do irmão Brana, mas logo todo esse povo morre no deserto, porque não puderam chegar no lugar, na terra de descanso, que são os 7 trovões. Para Israel, eles tinham que chegar em Canaã. Para nós tínhamos que chegar na revelação principal que Deus tinha para revelar também para uma só pessoa, para o 7º anjo. Deus então não revelaria seu mistério a mais ninguém, porque ele trata individualmente. Ele trata com você como ele tratou com o irmão Brana. Então, nós estamos aqui com aquela doutrina, vamos seguindo esse pensamento. Jesus teve sua doutrina. Eles tropeçaram na doutrina de Jesus e perderam. 70 discípulos perderam e caminharam com Jesus. Aquele povo dos dias de Jesus viram todas as manifestações, as curas, mas aquilo não era suficiente. Na hora da revelação da palavra, Jesus estava manifestando para os seus discípulos, quando ele disse: aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terá vida em si mesmo. Ele estava falando como os seus discípulos. E aí os 70 não aguentaram, não suportaram aquela mensagem, foram embora. Então não suportaram a mensagem, a doutrina de Jesus, que era Deus encarnado. Depois eles não suportaram a doutrina dos apóstolos. Cada um que veio teve uma doutrina, vamos lembrar disso. Paulo está falando a Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Para não falar as demais coisas que a gente tem que seguir também. O modo de viver daquela pessoa. Como diz Paulo, a doutrina, o modo de viver. Se você não puder seguir a fé daquele homem, daquele dia, então você não está seguindo aquela doutrina. Mais uma vez, cada tempo Deus tem uma doutrina. Mas ninguém pode pregar uma outra doutrina por um outro fundamento, senão aquela dos apóstolos e dos profetas. Tem alguma coisa aqui que o irmão Brana diz, aí daqui a pouco eu esqueço desse pensamento da doutrina, né? Cada um tem que ter uma doutrina. Mas o irmão Brana diz no parágrafo 70 da Festa das Trombetas, antiga tradução: o mesmo Deus apenas mudou dos profetas ao Filho. Isso é tudo. Agora, ele não estava falando mais através de Moisés, de Noé, de Moisés, de Elias, de Jeremias, de Isaías, de Malaquias. Não, ele mudou dos profetas. Agora a doutrina dele era através do Filho, Jesus Cristo. Aí depois ele muda do Filho para falar através dos apóstolos, porque ele tinha escolhido e disse: quando te converteres, confirma seus irmãos. Quer dizer, quando você converter, passe essa doutrina para seus irmãos. Antes de você converter, não pregue para eles. Por isso, Jesus ficou ali 40 dias após a ressurreição e depois foi assunto aos céus. E eles tiveram que ficar em Jerusalém para completar os 50 dias que é o Pentecoste. Tinha que descer o dia de Pentecoste. Deus agora tinha que descer no povo. Não era num homem só, no povo. Mas a pregação, a doutrina era de um homem. Porque Jesus já tinha ordenado àquele homem: quando te converteres. Ele não ordenou a João, ele não ordenou a nenhum de seus discípulos, senão a Pedro: quando te converteres, confirma seus irmãos.
Então aquela doutrina, no dia de Pentecoste, que tinha que ser confirmada, e que toda aquela doutrina que nós tivemos através de Pedro, de Paulo, que é escriturística, porque toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para a correção, para o ensino, e nós estamos aproveitando esta escritura inspirada do tempo dos apóstolos, como os apóstolos aproveitaram do tempo dos profetas. Aí nós tivemos 7 eras da igreja, e nós tivemos que seguir essa doutrina nas 7 eras. Mas infelizmente, quando os apóstolos morreram, aí a igreja se afundou. A semente foi sepultada. Aquela palavra, aquela doutrina pentecostal foi sepultada em Niceia. E aí começaram dali para cá com a doutrina do Papa São Damaso e veio prosseguindo até chegar nos dias de Lutero. Deus estava falando através dos mensageiros. Se você notar, Deus falou através dos profetas, depois através do Filho. Deus falou através dos apóstolos, depois através dos mensageiros. Os apóstolos morreram. Aí Deus levantava em cada época um mensageiro, e aí Deus falava através daquele mensageiro. Paulo dormiu, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e Deus veio para revelar através de William Branham. E cada um teve sua doutrina. Você pode ver, durante as 7 eras, é um período da graça. Então todo mundo coberto pelo sangue, vivendo debaixo da graça, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o que eles tinham que ser batizados, e esse batismo foi perdido lá em Niceia. Depois do ano 100, que os apóstolos morreram, aí o batismo foi perdido, a doutrina apostólica foi perdida. E aí começou a doutrina da Igreja Católica, e ela prosseguiu. Depois veio matando os crentes, na era das trevas, 1000 anos de trevas, ela matou milhões de crentes na era das trevas, porque eles não criam na doutrina dela. Mas Deus não parou. Aí Deus levanta Lutero, que era um sacerdote católico, para sair da católica e trazer uma mensagem, uma doutrina. Vou voltar, cada um tem sua doutrina, e Deus trata com você. Aí Deus tratou com Noé, Deus tratou com Moisés, Deus tratou com Elias, com Jeremias, e Deus tratou com os profetas, um de cada vez. E por último ele veio e tratou com o Filho. Aí o Filho fez o seu trabalho de salvação, voltou para a glória, aí ele começou a tratar com os irmãos no dia de Pentecoste, porque o Cristo que foi para a glória desceu no Pentecostes em forma de Espírito e encheu a igreja. E agora esses apóstolos morreram também. Depois do ano 100, depois de Cristo, eles morreram. E aí as doutrinas foram pervertidas. Aí Deus levanta Lutero para começar a doutrina, o justo viverá pela fé. Porque até ali, com Lutero, ele sendo um sacerdote católico, ainda a pregação era penitência, era indulgência, era você pagar para tirar a alma lá do abismo. Mas vem Lutero e sai com uma mensagem, uma doutrina: o justo viverá pela fé. Aí Lutero morre. Você pensa que Deus para? Ele trata com você através de Wesley. Aí ele veio e levantou Wesley. Wesley não pregou só a mensagem de Lutero. Não, Wesley tinha sua mensagem. Wesley tinha sua doutrina. E se Lutero teve a doutrina da justificação, Wesley teve a doutrina da santificação. Quando Wesley partiu, aí Deus levanta no início do século XX os pentecostais. Aí levanta os pentecostais com a mensagem avivalista,
o povo falando em línguas, curando enfermos, expulsando demônios. E logo em seguida, aqueles primeiros homens que levantou aquele trabalho morreram. E a igreja outra vez vai perecendo, vai perdendo a força. Mas já nesse tempo, no início do século XX, Deus já traz o nascimento do irmão Branham, certo? Deus traz o nascimento do irmão Branham já no início do século XX também, para que através daquela semente, quando ele crescesse, foi o que Deus falou para ele, era para ele nunca fumar, nunca beber, nem desonrar o corpo dele, porque Deus usaria o corpo dele quando ele fosse mais velho. Irmãos, existe algo em um profeta, e que Deus o protege, o guarda, e irmão Branham foi protegido de fumar, de beber, foi protegido, porque Deus tinha dito para ele, nunca fumes nem beba. O pai do irmão Branham tinha um alambique, mas o irmão Branham não bebia. Então tinha os tios dele, os demais, e aqueles que fumavam. E no tempo dele começar a namorar, ele encontrou a namorada que disse, se você não fuma, você não é homem. Pronto. Ele queria mostrar que ele era homem. Mas quando ele foi pôr o cigarro na boca, não conseguiu. Deus o guardou. Tem que largar desses namoros, certo? Aí é o tempo de garoto dele. Tem que largar desses namoros para poder depois vir ser usado por Deus. E ele passou todo o tempo pentecostal, que já tinha sido usado pelos pentecostais, até em 1950 você vê a manifestação de Deus sobrenatural, a coluna de fogo fotografada na cabeça do profeta, em janeiro de 1950. Ali estava mostrando Deus tratando com uma só pessoa. Ele trata com você. Dali para cá, Deus não tratava com o povo através de Lutero, de Wesley e pentecostais. Não, já tinha tratado. Agora Deus passou a tratar através do irmão Branham, do seu profeta. Foi o escolhido, ele tinha escolhido desde pequeno. Nunca fumes, nunca beba, nunca desonres o seu corpo. Mesmo que qualquer um de nós já fumamos ou já bebemos, já desonramos o nosso corpo, quantas pessoas já fizeram isso? Deus pode te usar, Deus pode te ajudar. Se você arrepende de tudo que você fez no passado, Deus pode te ajudar e você pode prosseguir a sua vida cristã sendo usado por Deus como uma pessoa cristã. Ele pode continuar te usando, certo? Mas falando de especiais, homens especiais, então Deus diz para o irmão Branham, nunca fumar, nunca beber, nunca adulterar, porque tinha um trabalho para ser feito através dele quando ele fosse mais velho. Aí quando ele ficou mais velho, as pessoas não perceberam a mensagem dele. Eles gostaram da mensagem do irmão Branham quando era mais jovem, quando usava muito os dons para orar pelos enfermos. Mas quando foi mais velho, que Deus disse que tinha que usá-lo, era na terceira etapa, era na revelação dos selos, era naquela manifestação que Cristo desceu naquela nuvem de anjo, lá em 28 de fevereiro de 1963, desceu naquela nuvem de anjo para tratar com um. Ele não tratou com 3. Deus teve 3, mas tratou com um, certo? Ele teve um especial. Ele teve Billy Graham, que era um anjo, ele teve Oral Roberts, aos pentecostais, e Deus tratou com eles dentro daquelas doutrinas. Mas Deus tinha um escolhido para revelar a palavra. E nenhum destes podia revelar a palavra. Você pode ver, Billy Graham não podia ter nem a luz total da deidade. E Oral Roberts também veio dos pentecostais, que todos são trinitarianos. Não puderam ter nem a luz da deidade.
Aí Deus levanta o profeta, e você tem que saber que aí cada um tem a sua doutrina. Ela está de acordo com a Bíblia? Está. Os primeiros passos da doutrina de Deus no irmão Brana foi restaurar o batismo, que as pessoas não eram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, passaram a ser batizadas através desta restauração. Deus operando através de uma pessoa. Ele trata com você. Agora, Deus tratou com você através do profeta. Ele trata comigo através do profeta. Ele tratou com os irmãos durante as eras através dos mensageiros. Ele tratou com o povo do Velho Testamento através dos profetas do Velho Testamento. Ele tratou com a lei através de Moisés. Ele tratou depois através do Filho, com a sua doutrina. E logo tratou com os apóstolos, com a sua doutrina apostólica, que você não vê essa doutrina apostólica no Velho Testamento e nem em Jesus. Porque cada um tem a sua doutrina. E é escriturístico, cada um ter a sua doutrina, porque era Deus usando homens daquele dia. Agora, quando eles escreveu o Apocalipse, você vê que Deus teria que usar um homem outra vez, para revelar. Ele usaria os mensageiros para pregar durante 7 eras, mas usaria um homem. Por isso, a Bíblia, Apocalipse 10:7, diz: mas nos dias da voz, não das vozes, mas da voz do 7º anjo, porque é um só, é Deus tratando comigo, com você, através de um profeta. Amém? Então é bom a gente pensar nisso. Porém, tem seguido minha doutrina. Estamos seguindo a doutrina do profeta. Você sabe que a revelação dos selos é a doutrina do profeta. O povo da mensagem não crê, porque eles não têm a doutrina do profeta. Eles dizem que têm a doutrina da mensagem do profeta, mas eles não têm, porque a doutrina do profeta era deidade, era um só Deus. Era o Pai que é Espírito, visto no Filho, que é carne. Aí eles colocaram um Pai e um Filho. Irmão Brana nunca ensinou isto. Ele ensina, na verdade, os atributos distintos. Pai, Filho e Espírito Santo. Foram distintos. Em seu tempo, Pai criando, Filho salvando, Espírito Santo iluminando o povo. Mas era o mesmo. Aquele que morreu na cruz é o mesmo que criou o mundo. Está em São João, capítulo 1. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Você sabe que isso é verdade. Quer dizer, é o mesmo que criou o mundo. Quem criou o mundo? Ah lá, mas foi o Pai que você sabe, é o Pai que fez todas as coisas. Lá naquele tempo, ele criou através da palavra, do Logos. Ele veio e trouxe o mundo todo. Mas agora, ele se converteu no Filho. O Pai agora converteu no Filho, por isso ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso. Ele é Príncipe da paz, ele é Deus forte. Ele tanto é Pai como ele é Filho. É tão claro a própria Escritura, Isaías 9:6. As pessoas faltam ver a doutrina. A doutrina do irmão Brana nunca foi dualidade. Ele nos tirou da trindade. Ele nos tirou da unicidade. Que o batismo no tempo do irmão Brana, dos unicistas, era: eu te batizo em nome de Jesus. Só. O irmão Brana nos tirou dessa doutrina para nos dar a doutrina: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isto é deidade. Senhor Jesus Cristo é deidade. Jesus só não é deidade. Você tem que saber. Senhor Jesus Cristo que é deidade, porque é o Pai no Filho. Aqui com uma doutrina, o Filho na igreja, no Pentecoste.
semeando sua doutrina seu alicerce. Por isso, temos que estar firmados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal da esquina. Estamos chegando a esse tempo final. Agora veio a doutrina do irmão Brana. A doutrina do irmão Brana não foi semeada na primeira e segunda etapa. Primeira e segunda etapa foi trazendo para nós a restauração. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. 17:11 de Mateus, cumpriu ali. Quando o irmão Brana estava restaurando, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma restauração. Mas ele tem a doutrina. E a doutrina é exatamente nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele revelar a palavra, quando ele tocar sua trombeta, então será feito conhecido o segredo de Deus, conforme ele anunciou aos profetas, seus servos. Profetas do Antigo Testamento, profetas do Novo Testamento, que Deus tinha anunciado, agora, através da voz do sétimo anjo, o último profeta, aos gentios, ele faz conhecer os segredos, os mistérios de Deus. Amém? Acho que nós entendemos facilmente essas coisas, mas tem gente que não entende. Aí ele trata com você, através da mensagem dos selos, dos trovões, do novo nome, do Cordeiro ter saído do trono, do tempo ter acabado, e assim por diante. O novo nome Bran. Isso aqui é uma doutrina do irmão Bran. Alguém diz, ele nunca pregou isso. É porque você não tem revelação. Ele diz, a HM faz parte do nome de Deus. Abraão Restaurado 45. Me diga aí, me mostre, onde é que tem HM no Velho Testamento, no Novo Testamento, em Jesus, onde tem HM? Não tem? Onde tem HM? Em Yeshua, Yehoshua, não tem HM. Então, ele estava trazendo a sua doutrina. HM faz parte do nome de Deus. Que Deus? Deus que tem manifestado no seu dia, que tem dois anjos, Billy Graham e Oral Roberts, e Deus mesmo. Deus estava numa carne. Os anjos, Gabriel e Miguel, estavam em Billy Graham e Oral Roberts, mas Deus estava em William Branham. Estou te pregando uma doutrina, que cada um teve sua doutrina. O profeta teve a sua doutrina. É claro, ele não podia dizer, olha, o novo nome de Deus está no meu nome. Não, ele simplesmente falou que Deus falou com ele. Quantos picos tem um monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? Tem 7. E logo ele vem e prega, 7 é o número de Deus. E você precisa ter revelação para isso, para poder alcançar essa doutrina do profeta. Volta aqui. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Isto é, a minha doutrina, vamos dizer, Noé, a minha doutrina de Moisés, aí vem a minha doutrina de Elias, a minha doutrina de Jeremias, a minha doutrina de João Batista, a minha doutrina do Filho, Jesus, a minha doutrina dos apóstolos, a minha doutrina dos mensageiros. Por último, a minha doutrina de Branham, certo? Tu tens seguido a minha doutrina. William Branham teve essa doutrina que o povo da própria mensagem não tem revelação, não tem luz sobre isto. E eles continuam dizendo que eles estão pregando a doutrina de Deus, de um profeta, mas eles não sabem qual foi a doutrina do profeta. O profeta nunca creu em dualidade, em trindade, em unicidade. Ele creu na deidade. Deidade é o Espírito num corpo. Era o Pai no Filho. Quem me vê a mim, o Filho, vê o Pai. Porque você não pode ver o Pai separado, porque ninguém jamais viu a Deus, diz a Bíblia. Mas aquele que está no seio do Pai, o fez conhecer. No seio fica a palavra. E ele veio e se fez carne. Esta palavra se fez carne, fez conhecer
a Deus, fez conhecer o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. São João 10:30. Bom, são coisas que nós já conhecemos. Mas, encerrando o nosso espaço de tempo, aqui, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Agora eu quero te dizer que a noiva tem uma doutrina. A noiva tem uma doutrina. A mesma que teve o profeta, que ele não pôde dizer a ninguém. A noiva tem essa doutrina e pode pregar a povos, reis, nações e línguas. Irmão Branham diz, João é um tipo da noiva. E nós temos ele usando essa voz duas vezes. Apocalipse 10:4 e 10:8. Ele usa, a voz tornou a falar comigo. Por quê? Falou também com o irmão Branham. E aí fala com a noiva, esta voz. Com o irmão Branham, que a voz falou, não diga a ninguém. Com a noiva, João, a noiva, diz, você vai, come o livrinho, toma o livrinho da mão daquele que está em pé, sobre o mar e sobre a terra. Isto já era um profeta na terra. Aí a noiva tem que tomar aquele livrinho, aquela mensagem do profeta, da mão do profeta, é a doutrina do profeta. Você toma aquela mensagem, aquela doutrina dos selos e vai pregar. Mas quando você prega, a doutrina é diferente. Por quê? Não diga a ninguém. Agora, ela pega e prega através de João, o ministério. Irmãos, a gente quer esclarecer, mas é difícil as pessoas. João, o ministério em Brana, não diga a ninguém. João, o ministério na noiva, pregue a povos, reis, nações e línguas. Gente, é uma luz. Esta é a minha doutrina, certo? Eu lamento muito a você que não consegue permanecer na minha doutrina, isto é, a doutrina da noiva. Aí você volta a ter companheirismo, a dar a mão de companheirismo a pessoas que falam contra esse ministério. Isto prova que você não teve nenhuma luz suficiente, porque você não permanece na minha doutrina, que não é minha, é da noiva. Essa doutrina é a doutrina desta que não vai corromper. Todas as outras caíram, mas esta, diz o profeta William Branham, não cairá. Porque ela tem uma doutrina que o William Branham não pôde dizer para o povo, mas ele pregou. Mas não pôde dizer para o povo que era. Agora, quando chegou o tempo certo, essa doutrina está sendo pregada nesse dia que nós vivemos. Nesse dia, não no dia do irmão Branham, nesse dia, esta é a minha doutrina, que é a doutrina da noiva. Cada um teve a doutrina. Paulo diz aqui, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Porque ele trata com você. Esta doutrina hoje trata com você. Mas você dá a mão para quem fala contra este ministério, você não é dessa doutrina, você está enganado. Você não crê nessa doutrina da noiva. Você está enganado. Você está por personalismo, por popularidade, dando a mão a quem fala contra este ministério, fala contra esta doutrina. Ou você não sabe que ele fala contra essa doutrina? E você sabe que muitas vezes o membro pode não entender, mas o pregador, ele é mais astuto, ele é mais inteligente. Por isso ele vai ser julgado mais do que o povo. Porque ele é um ensinador. O povo é um aprendiz. Agora você, como um pregador, dá a mão para quem fala contra esse ministério. E você acha que está bem só pela popularidade de ir aqui, ir ali, fazer um trabalho? Terminando, que eu tenho que terminar com isso mesmo. Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver. Você não aprendeu o modo de viver? Vamos falar de Paulo, o modo de viver de Branham, o nosso modo de viver. Não aprendeu, não? Intenção, sempre com boa intenção,
servindo vocês, ajudando. Fé é crer no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, é crer que o tempo acabou, a era da graça terminou, e que há um novo nome, Bran. Agora, essa é a fé. Você está seguindo? É a fé de Paulo, é a fé de Bran, é a minha fé. Longanimidade, caridade, que é amor, paciência. A gente tem que ter paciência com vocês mesmos. Tem hora que você tem que ter paciência com os pregadores, porque os pregadores vê menos do que os membros. Quantos pregadores vê menos do que os membros? Agora, quando tem membros que vê, que nem todos os membros vê, nem todo mundo que me escuta vê o que eu prego. Eu estou pregando aqui uma mensagem que eu não sabia dela, eu recebi ela no púlpito hoje, certo? Essa é a minha doutrina, porque Ele trata com você. Agora, Deus está tratou comigo através de William Branham. Agora, Deus está tratando com você através deste ministério. É isso que você teria que ver. Não mistura os ministérios. Não é que nós não queremos que tenha companheirismo, mas como andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Se você está de comum acordo comigo, você anda comigo. Se você está de comum acordo com quem fala contra mim, você anda com eles. Esta é a realidade. Eu acho que cada um de nós já temos que ter luz suficiente, porque Deus trata com você. Agora, é duro a gente falar isso, mas Deus trata com você através desse ministério. Obrigado, Senhor, por mais este momento da sua palavra. E eu creio que é uma doutrina do Senhor. Não estou dando para eles a minha doutrina como se fosse uma invenção. A doutrina do profeta é como se fosse a invenção do profeta. Não, estamos mostrando que cada um tem a sua doutrina. E aqui nós estamos expondo a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa intenção, a nossa paciência. E que o Senhor possa abrir os olhos de cada pregador para que ele saiba o que eles estão crendo e com quem eles estão tendo companheirismo, que falam contra este ministério. E como eles podem decidir e ter uma decisão clara desta. Senhor, mas se eles não são, como Paulo disse, que você tens aprendido, mas aprendido com Paulo, tem aprendido com Brana, você tem aprendido com Osmar também, tem aprendido, só que você dá a mão para quem fala contra Brana, você dá a mão para quem fala contra o Osmar, você não tem luz suficiente para poder dizer, também eu estou certo da doutrina da noiva desse dia, e eu estou firme nesta mensagem, e eu estou crendo nessa doutrina da noiva nesse dia. Ela tem novo nome, ela sabe o porquê, porque lhe foi revelado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.